Irmãos, irmãs, que Jesus possa nos abençoar, trazendo ao nosso coração a sua harmonia, a sua felicidade, a sua paz, para que nós possamos desfrutar também desta harmonia, desta felicidade e desta paz que dele dimana e que nós muitas vezes desejamos, mas sem o ser merecedores. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar com o Rui, porque nós havíamos agendado essa exposição e ele havia me solicitado a preparação desse tema, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, inspirado numa obra do Francisco Cândido Xavier, médium mineiro, que tem como autor espiritual o espírito de um dos maiores escritores da língua portuguesa, Humberto de Campos. Uma obra que foi psicografada no ano de 1938 e que trata da missão espiritual do Brasil. E vinha complementar uma obra anterior, também de 1938, intitulada A Caminho da Luz, também recebida pelo médium mineiro, mas tendo um outro autor espiritual, o Espírito Emmanuel, que apresentava a visão espiritual da história da humanidade. Ali nesta obra, nós temos alinhavados a missão específica de vários povos ao longo da história. No Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em contrapartida, nós temos alinhavado a missão específica do Brasil no cenário global, no cenário mundial. Ambas são obras extraordinárias e merecem o nosso conhecimento, a nossa leitura, o nosso estudo, a nossa compreensão. Porque assim como cada um de nós tem a sua missão específica na Terra, as coletividades também possuem as suas missões específicas. Nós vamos pedir desculpas porque eu tenho duas agendas para fazer as anotações das palestras e eu não havia lembrado que eu havia combinado esse tema e acabei preparando um outro tema. Então eu vou pedir desculpas e vou fazer com mais propriedade. Poderia falar sobre esse livro do Chico Xavier, que é um livro que lemos várias vezes, gostamos bastante, mas não aprofundaríamos da forma como gostaríamos. Então, vamos nos desculpando, apresentar o tema que então preparamos para esta noite, que é uma rápida análise de uma das parábolas de Jesus, intitulada O Festim das Bodas, e vamos tentar, na medida do possível, fazer um link com o tema então que havíamos combinado previamente. Pedimos desculpa pelo equívoco, que foi todo nosso, foi todo meu. Jesus tinha a prática de falar através de parábolas, pequenas histórias que se servia de temas do cotidiano, temas da tradição judaica, porque Jesus era judeu, Jesus vivia entre os judeus, na antiga Palestina, a fim de, através destas parábolas, ensinar verdades espirituais. Sobretudo, verdades relacionadas à vida no mundo espiritual, à vida futura. Conhecimento este que os judeus não tinham muito desenvolvido, a não ser as doutrinas mais esotéricas, como a Cabala, por exemplo, que tinha um conhecimento mais aprofundado das questões espirituais.
Mas a tradição judaica, de uma forma geral, não possuía uma maior compreensão sobre o que ocorria após a morte do corpo físico ao ser espiritual. Eles acreditavam no Sheol, a morada dos mortos, geralmente localizada nas profundezas da terra. Isso é uma compreensão, um entendimento recorrente entre as populações da antiguidade. O reino dos mortos, para os gregos também, se localizava embaixo da terra. Era o reino de Hades. Para os romanos, da mesma forma, para os babilônios, acadianos, assírios, igualmente. Então, os judeus não fugiram à regra. E eles acreditavam que os mortos viajavam para este reino, que eles chamavam de Sheol. Em um dos textos interessantíssimos do Antigo Testamento, faz referência à emersão de uma das sombras do Sheol, isto é, um dos espíritos dos mortos vem comunicar-se com os ditos vivos. Era o tempo que Saul reinava, era muito comum a evocação das sombras dos mortos para a prática da necromancia, que é a comunicação com os mortos, com finalidades e objetivos não muito elevados, para fazer questionamentos e perguntas sobre trivialidades, sobre questões do dia a dia, etc. Isso era muito comum na antiguidade, como é na atualidade. Consultar os mortos para finalidades não muito nobres. Isso se chama necromancia. E Saul havia proibido a prática da necromancia em todo o território que estava sob o seu mando, sob o seu governo. Mas acontece que o seu reino estava sob séria ameaça. E ele se encontra em completo desatino, sem orientação nenhuma, não sabe o que fazer. Quando ele ouve falar, então, de uma pitonisa, uma médium que conversava com os mortos na localidade de Endor, e ele avança na direção dela para consultar os mortos a fim de obter alguma diretriz sobre o que fazer ante a sua queda iminente. E a pitonisa o recebe com muito temor, porque ela era conhecedora da proibição do rei Saul, e ele não se identificou, evidentemente, mas deu-lhe garantia de que ela se pusesse em transe, evocasse as sombras do Sheol, evocasse os mortos, que nada lhe aconteceria. E ela assim o faz. E para sua surpresa, no momento que ela mergulha numa espécie de êxtase, ela enxerga adentrar na sala em que se encontravam nada mais, nada menos do que um dos maiores profetas do povo hebreu, Samuel, que fora tutor de Saul. E Samuel desmascara o visitante, revelando a sua identidade, coisa que a médium ignorava, e lhe vaticina a queda indерrogavelmente. O seu reinado teria um fim. Então, mesmo os judeus, não compreendendo muito bem o mundo espiritual e as suas interconexões com o mundo material, ao longo do Antigo Testamento, da primeira à última página, nós identificamos claramente este vínculo, essa união, esse contato, essa troca do mundo espiritual com o mundo material. E o povo hebreu
teve, inspirando em todos os passos do seu caminho, uma série de espíritos responsáveis pela sua condução na Terra, assim como o povo brasileiro também o tem. O povo hebreu tinha uma missão específica de difundir as ideias espirituais do Deus único, da sobrevivência depois da morte, no seio dos demais povos. O povo brasileiro tem uma missão análoga, muito parecida, que é a renovação desses ensinos e a difusão dos mesmos em todo o território nacional e também internacional. Daí nós estamos hoje exportando o Espiritismo para os outros países. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, racional, religiosa, que nasceu na França do século XIX e chegou aqui ainda na segunda metade do século XIX. Hoje, o Espiritismo é muito apagado na França, onde nasceu, como no resto da Europa. Mas no Brasil, ele teve uma repercussão muito grande. E hoje nós estamos levando o Espiritismo de volta para a Europa e para os outros continentes. Então a missão do Brasil, essa é a tese principal do Espírito Humberto de Campos, no seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, essa é a tese principal do Espírito, de que os brasileiros vêm desempenhar, os brasileiros do Brasil, vêm desempenhar uma missão muito importante na renovação espiritual do planeta. E, para tanto, é necessário que cada brasileiro se renove. Mas vamos passar à leitura da parábola. Então, Jesus se servia de elementos da tradição judaica, de elementos do cotidiano, para formular as suas histórias e, através delas, transmitir os seus ensinamentos espirituais. O evangelista Lucas, no capítulo 22, dos versículos 1 a 24 do seu evangelho, faz referência ao festim das bodas, uma das parábolas de Jesus. Nós vamos tomar a liberdade de lê-la na íntegra, depois vamos ler alguns trechos interpretados. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram. O rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas tantos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores.
Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola é muito interessante e cheia de emblemas, de símbolos, de metáforas. Em primeiro lugar, Jesus compara o reino de Deus, o reino dos céus, a um festim, a uma festa. E não uma festa qualquer, uma festa de bodas, uma festa de casamento, que tem um outro status, exige mais preparação. É uma festa que celebra a união de duas pessoas, celebra a comunhão, né, interpessoal entre dois seres. Então Jesus compara o reino dos céus a uma festa de bodas, como querendo dizer que o reino dos céus é o lugar da bem-aventurança, é o lugar das mais sacrossantas alegrias, é o lugar da felicidade. Daí o comparativo. E não podemos esquecer que em outro texto evangélico, no texto de Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesus esclarece: o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus está dentro de vós. Então, nessa parábola, primeiramente, nós temos a comparação do reino de Deus a uma festa, simbolizando alegria, bem-aventurança, aventura, felicidade. Em outro momento, Jesus esclarece que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Como que fazendo uma referência direta à necessidade que temos dentro de nós, preparar o reino de Deus, encontrar o reino dos céus em nosso íntimo e nele gozar, nele vivenciar a felicidade, a alegria, a bem-aventurança, a aventura própria, específica do reino dos céus, do reino celeste. Então Jesus, voltando à parábola das bodas, no primeiro momento compara o reino dos céus a este festim. E esclarece que encaminha os seus enviados a chamar aqueles que já haviam sido convidados para participar desse festim, para participar desta festa, para participar das alegrias dos céus. Os enviados do rei, neste caso, são todos os missionários de todos os tempos e lugares, que vêm com a missão específica de fazer o chamamento a todas as criaturas, a todos aqueles a quem vem falar, para cultivar o reino de Deus, para se voltar às coisas espirituais, para assimilar os ensinamentos que vêm trazer referentes ao campo da espiritualidade. Então, os enviados do Senhor, que são citados nesta parábola, são os grandes líderes religiosos de todos os tempos. Para citar alguns da antiguidade, Moisés, o próprio Samuel, ao qual já nos referimos, que tentou fazer uma renovação espiritual dentro do judaísmo, porque todo profeta, a palavra profeta, né, ela está associada, né, diretamente àquele que é porta-voz de alguém. E os profetas do Antigo Testamento, sem problema nenhum, podem ser tomados como médiuns, porque eles eram intérpretes das vozes dos céus, e vinham trazer as luzes espirituais de acordo com o horizonte intelectual, cultural, político da época. Então, Samuel também cumpriu uma missão muito importante no contexto histórico do judaísmo. Daniel, Forri, Lao Tse, Confúcio,
na China, Krishna na Índia, Hermes na Grécia Antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles também na Grécia Antiga, em todos os tempos, em todos os lugares, Deus enviou os seus mensageiros, enviou os seus missionários em diferentes tempos, em diferentes lugares, para fazer o chamamento do céu. O convite para a renovação pessoal, o convite para a melhoria, o convite para encontrar o céu, não fora de si, não no lugar depois da morte, mas dentro de si mesmo, desde já. Repetidamente, vamos voltar a esta afirmação que extraímos do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino dos céus está dentro de vós. Então, o reino de Deus está dentro de nós. E os grandes missionários, que são os enviados da parábola, eles vêm nos chamar a atenção para este fato, para esta lição feita por Jesus através dessa parábola e inúmeras outras. A de nos auxiliarem através das suas luzes, através dos ensinos de que são portadores, através do encontro que já realizaram consigo mesmos, com a descoberta que já fizeram do céu em seu mundo interior, do encontro que já realizaram com Deus, da sua ligação que já possuem com Deus, tentarem, através das suas características, através das suas especificidades, através das suas qualidades, tentarem trazer também para o reino dos céus, próprio de cada um, aqueles aos quais a sua palavra se dirige. Foi assim com os enviados dessa parábola. Aqui, especificamente, Jesus está se referindo ao povo judeu, aos profetas, que em todos os tempos foram enviados da parte de Deus para alertar sobre as questões espirituais e que foram perseguidos, foram ultrajados, foram supliciados, foram assassinados. Recusaram o chamamento, recusaram o convite, não quiseram atender o apelo de encontrar o céu, de ir para a festa das bodas, de uma forma deliberada, de uma forma irresponsável, respondendo por isso através da passagem do tempo, pelas consequências que sofreram. E o povo hebreu, em toda a sua trajetória, desde os seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, até os seus últimos reis, até o momento que, no primeiro século antes de Jesus, os judeus são dominados pelos romanos e são reduzidos a uma condição de subserviência, estando na dependência política de Roma, devendo obrigações legais a César, que imperava. Ao longo de toda essa trajetória, Jerusalém, que é o centro espiritual para os judeus, fez questão de ignorar os ensinos espirituais, os avisos espirituais, vindo através dos seus médiuns, vindo através de diferentes profetas. E por não se pautarem por estes ensinamentos,
é que encontrou a sua ruína, é que encontrou um desfecho político que não pode ser desejado por nenhum Estado, por nenhuma nação. Porque até a segunda metade, até o final da primeira metade do século XX, os judeus estavam dispersos pelo planeta sem possuírem um Estado. Foi somente após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, que se criou também um Estado para os judeus, onde já estava fundado, então, um Estado palestino, criando essa peleia braba, esse conflito que não tem solução de continuidade entre judeus e palestinos. E isso também em função deles terem ignorado os avisos espirituais, as informações espirituais, as diretrizes espirituais, que, através dos espíritos que guiavam o povo hebreu e que se comunicavam com eles através dos profetas, fizeram questão de ignorar, de desconsiderar, de não seguir. Há dois livrinhos muito interessantes, são livrinhos mesmo, são livros pequenos, que abordam essa questão para quem desejar se aprofundar. Um deles é O que é o fenômeno mediúnico, do eminente conferencista e pesquisador espírita já desencarnado, Hermínio Corrêa de Miranda, que é um livrinho que busca explicar de uma forma muito clara e acessível o que é o fenômeno mediúnico, o que é a mediunidade. Mas para fazer isso, ele remete o tempo inteiro aos textos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, fazendo referência a essas interconexões do mundo material com o mundo espiritual. E ele conclui esse livro falando justamente isso, de que seria oportuno que hoje os povos fossem guiados pelas diretrizes espirituais, que as lideranças políticas também pudessem receber orientações da espiritualidade superior para melhor orientar as coletividades, cuja missão pesa sobre os seus ombros específicos. Então é um livro muito interessante. Outro se intitula Visão Espírita da Bíblia, de outro estudioso espírita, professor, pesquisador, parapsicólogo, jornalista, filósofo, sem sombra de dúvidas, um dos maiores estudiosos do espiritismo no Brasil, também desencarnado, José Herculano Pires. É um livrinho fininho que reúne alguns artigos que ele publicou no jornal Folha Espírita de São Paulo, do estado de São Paulo, em que ele analisa vários trechos da Bíblia à luz do Espiritismo. É um livro de poucas páginas, não chega, se não estamos equivocados, não chega a 100 páginas. E são dois livros pequenos, simples, mas profundos, bem embasados doutrinariamente, e que ajudam a compreender essas questões que estamos tratando. Os judeus, nesta época, são os únicos povos, são o único povo que aboliram a idolatria e que cultuava abertamente o monoteísmo. Todos os demais povos eram idólatras, adoravam, e eram politeístas, adoravam vários deuses, politeísmo significa crença em vários deuses, adoravam vários deuses e faziam objetos para representá-los, daí a idolatria. Adoravam esses objetos porque viam neles a representação das divindades. E o judaísmo rechaçava tanto uma coisa quanto outra. Então são o primeiro povo que a história registra a abolir a idolatria, não tinham nada
de físico, de material para representar a divindade, e são o primeiro povo a publicamente acreditar e a defender a ideia de um Deus único. Quando Deus se manifesta a Moisés, segundo o relato dos primeiros livros bíblicos, a divindade apenas se intitula Eu Sou. No livrinho que fizemos referência, a Visão Espírita da Bíblia, Herculano Pires defende a tese de que Moisés teria travado contato não diretamente com a divindade, mas com o espírito guia do povo hebreu, chamado Yahvé. E daí as manifestações físicas, a aparência humana deste ser, em suas materializações, suas manifestações ao povo hebreu, onde ele se apresentava imerso de uma nuvem, materializado a partir de uma nuvem, e ditava várias ordens, várias diretrizes, várias orientações ao povo que se reunia em torno do tabernáculo. Então aí nós temos a nuvem, da qual sempre aparecia ou a voz, ou a própria fisionomia de Yahvé. Nós temos na nuvem a expressão do ectoplasma, das modernas sessões espíritas, em que alguns médiuns, todos nós exteriorizamos, mas alguns médiuns exteriorizam em quantidade muito maior uma substância que foi chamada por um pesquisador francês, chamado de Charles Richer. Ele pesquisou, estudou no seio da academia essa substância e deu o nome para ela de ectoplasma. Então, alguns médiuns a exteriorizam numa quantidade maior, ela tem uma coloração meio acinzentada, e ela serve de matéria-prima para os espíritos. Não tem mais o corpo físico de se servirem dessa substância para adquirirem visibilidade e tangibilidade. Quem não é médium pode vê-lo e, inclusive, tocá-lo. Então, o mesmo que acontece hoje, muitos centros espíritas do Brasil e do mundo, nessas sessões específicas de materializações, em que se vê essas nuvens de ectoplasma, onde muitas vezes se materializam vozes, que é chamado, no termo criado por Kardec, de pneumatofonia, ou voz direta, escritas, diretas, sem ser através da mão do médium, ou fisionomias dos espíritos, ou então o corpo inteiro do espírito materializado. O mesmo acontecia na antiguidade, em todos os tempos. Então, Herculano Pires defende essa tese, que Moisés se comunicava com o espírito Yahvé, que muitas vezes se corporificava através do processo mediúnico da materialização, e podia se tornar visível a todo o povo e ditar-lhe os seus ensinos. Então, o Espiritismo, sob esse ponto de vista, auxilia muito a compreender o texto bíblico. Quem lê a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, com o entendimento que a doutrina espírita apresenta, compreende muito melhor cada um dos seus textos, até porque eles têm naturezas diversas. Uns são memórias, outros são escritos proféticos, outros são livros de sabedoria, outros são códigos de leis, outros são crônicas, outros são livros de história que narram os passos do povo hebreu pela terra, etc. Então, o povo hebreu sempre teve com ele esses enviados do Senhor. Esses convidadores para participar do festim das bodas.
para participar do reino dos céus, para se voltar às coisas espirituais. Mas o povo hebreu, enquanto coletividade, acabou se afastando destes postulados espirituais, preocupando-se mais com as coisas exteriores, com as coisas materiais, simbolizados naqueles convidados da parábola, que simplesmente ignoraram os apelos dos enviados do Senhor e foram cada um cuidar das suas coisas. Um foi cuidar das coisas do campo, outro foi cuidar dos seus negócios. Simboliza as pessoas mundanas, que só querem saber do corpo, que só querem saber dos prazeres, que só querem saber de dar vazão às suas paixões, à sua animalidade, e não querem saber da alma, não querem saber das coisas espirituais, não querem saber do compromisso, do dever que possuem de se transformarem para melhor, para conseguir chegar neste reino de Deus, que está dentro de nós, e que, portanto, é um estado interior, é um estado psicológico, é um estado mental, que nós devemos, a cada passo que damos no nosso caminho, devemos nos aproximar desse reino de Deus, devemos alcançá-lo dentro de nós mesmos, porque é a chave para a nossa felicidade, para a nossa realização, para a nossa harmonia. Quem encontrou o reino dos céus dentro de si mesmo não precisa de mais nada. Encontrou a solução para todas as suas dúvidas e para todos os seus problemas. Mas, infelizmente, muitos de nós temos ouvido o chamado dos enviados do Senhor para o festim das bodas, e modernamente nós podemos simbolizar esse chamado nas comunicações espíritas que recebemos, através de diversos médiuns, informes que nos elucidam a nossa natureza espiritual, nos fazem compreender o que nós somos e nos convidam à espiritualização. E muitas vezes nós deixamos isso de lado para buscar outros interesses, para buscar os interesses do campo, os nossos negócios pessoais, os nossos quefazeres diários, esquecidos dos nossos compromissos espirituais, esquecidos do verdadeiro objetivo que nos trouxe à Terra, e ao qual o chamado dos enviados do Senhor, aqui no caso os espíritos que se comunicam através dos médiuns, nos vem fazer, nos vem despertar, nos vem lembrar do que viemos fazer na Terra, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito de vida aqui na Terra, qual é a nossa missão no seio dos familiares com os quais convivemos, o que nós estamos fazendo da nossa vida, qual o rumo que estamos dando para ela, o que temos feito para tornar a nossa vida melhor e a vida dos nossos afetos melhor também. É esse o chamado que os espíritos vêm fazer. E também se enquadra neste símbolo, nesta alegoria do festim das bodas. São os enviados do Senhor. Quando, na parábola, o Senhor manda que se esqueçam aqueles que foram convidados, porque estes recusaram o convite, e se convide a todos quantos se encontrar, bons e maus. Aqui, mais uma vez, não é possível fazer uma interpretação histórica de que as verdades espirituais, que eram patrimônio exclusivo dos hebreus, seriam partilhadas com os demais povos. Não seriam mais objeto de exclusividade dos hebreus,
passariam a ser conhecidas também pelos demais povos. E aí a missão de Jesus e do seu Evangelho, a missão do cristianismo, de universalizar esses ensinos. E aí também a missão do Espiritismo, de dar continuidade à missão de Jesus, do seu Evangelho e da mensagem cristã, universalizando os ensinos espirituais, tornando-os mais compreensíveis, tornando de mais fácil aplicação no contexto pessoal da vida de cada um. E aí, no final da parábola, quando todos aqueles que foram convidados já se encontram no festim das bodas, sentados à mesa, já estão no reino dos céus, lembrando sempre que o festim das bodas é o reino dos céus. O rei percorre a sala das bodas e vê sentado na mesa uma pessoa que não está trajando a túnica nupcial. Não está vestido a caráter e, portanto, não pode estar naquele lugar. E o rei manda aos seus servos que peguem aquele indivíduo e o arremessem nas sombras exteriores, ou melhor, nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Jesus, pelo menos segundo as anotações dos seus evangelistas, porque Jesus nunca escreveu nada, Jesus apenas falou, seus ensinamentos foram todos orais. Quem escreveu foram os seus discípulos imediatos, que guardavam a memória daquilo que o mestre pregava, ensinava, e levaram esses ensinos para a escrita muitos anos depois que Jesus já havia retornado para a espiritualidade. Mas, mesmo assim, nenhum dos evangelistas aponta como ensinamento de Jesus o inferno, por exemplo, que é um dos dogmas de algumas doutrinas cristãs. Mas em nenhum momento Jesus faz referência ao inferno. Aqui nessa parábola, por exemplo, é feita a referência a um lugar de trevas, um lugar de sombras, onde haverá dor e ranger de dentes, que mais tarde se tomou como sendo o inferno. Mas aqui nós vamos analisar um pouco essa fala. O que é a túnica nupcial? A túnica nupcial, aqui nessa parábola, significa justamente a preparação do indivíduo, o merecimento do indivíduo de estar participando do festim das bodas, de estar participando das alegrias celestes, de estar participando das bem-aventuranças celestiais. O indivíduo ao qual alude a parábola não era digno de estar lá, não era merecedor de estar lá, provavelmente pela sua conduta, pelo seu comportamento, emblematizada na túnica nupcial. O seu comportamento, a sua conduta, emblematizada nessa túnica nupcial, não condizia com os pré-requisitos para participar das bodas. Tomando as bodas, o reino dos céus, tomando o reino dos céus, um lugar na espiritualidade, um lugar de alegria na espiritualidade, onde se reúnem aqueles que foram bons aqui na Terra, só podem estar lá aqueles que fizeram por merecer. Se foi, entre aspas, expulso de lá, segundo as bodas, para as trevas exteriores, é porque trazia dentro de si as trevas interiores e, portanto, não tinha condições de permanecer lá. As trevas não se sustentam diante da luz. Então, cada um no lugar que lhe é próprio. Daí
a necessidade de irmos desde já tecendo a nossa túnica nupcial. Irmos nos preparando através da renovação das nossas atitudes, dos nossos hábitos, do nosso modo de vida, remodelando a nossa existência a partir das lições espirituais, a fim de que possamos, vivendo de acordo com os ensinamentos que já conhecemos, atender os chamados dos enviados do Senhor, para avançarmos na descoberta do céu dentro de nós e podermos ser felizes. Podermos ser felizes. Nenhum de nós será feliz enquanto não descobrir em seu interior o reino dos céus. Jesus foi extremamente feliz. Nenhum dos evangelhos, nem os canônicos, nem os apócrifos, faz referência a Jesus como sendo uma pessoa séria, sisuda, uma pessoa mal-humorada. Muito pelo contrário. Todos fazem referência a ele como alguém jovial, uma pessoa de trato agradável. Todos queriam estar em seu derredor, todos queriam ouvi-lo, todos queriam absorver um pouco da sua sabedoria espiritual. Isto porque Jesus havia encontrado o reino dos céus. Jesus estava no reino dos céus. Então, o reino dos céus, no sentido que é dado pela própria fala do Mestre, não é um lugar para onde nós vamos após a morte. Embora possa ser tomado nesse sentido, como uma região específica na espiritualidade, para a qual migram, para a qual se transferem aqueles que na terra obraram no bem, tiveram uma boa conduta, se empenharam pela melhoria pessoal e da sua constelação familiar, do seu conjunto de familiares. Da mesma forma como as regiões de trevas, as regiões de dor, as regiões de pranto, as regiões onde se rangem os dentes, podem ser tomadas como as sombras exteriores nas quais se encontram aqueles que não tiveram na terra uma conduta alinhada pelo bem, que fizeram mal, que cometeram um crime, que se perderam nos caminhos da vida terrena e que, infelizmente, despertam nessas condições e vão para lá, porque, na verdade, já estão lá. Na verdade, são o local em que estão. Porque o local reflete o seu estado interior, reflete a sua dimensão de dentro, reflete o panorama da sua alma, reflete a sua essência espiritual. Então, céu e inferno são estados psicológicos onde cada um de nós está, desde já. Quando estamos felizes, quando estamos bem, quando tudo flui na nossa vida, nós estamos no céu. Porque esse é o nosso estado interior, é o nosso estado psíquico, é um estado de bem-aventurança. Quando estamos numa condição negativa, quando estamos depressivos, quando estamos sintonizando com uma onda mental inferior, pode-se dizer, sem problema nenhum, que estamos no inferno. Porque estamos numa situação de dor, de desequilíbrio, de transtorno. Então, o céu, conforme queria Jesus, é um estado interior da criatura, que precisa ser trabalhado. E nós somos chamados para isso, através dos enviados aos quais se referem a parábola do festim das bodas. Então, já finalizando a nossa fala,
gostaríamos de encerrar com uma pequena mensagem que gostamos muito, que casa com a sucinta interpretação que fizemos desta parábola, porque nos apresenta Jesus como também sendo uma espécie de dimensão interior de cada criatura, como que Jesus estivesse no íntimo de cada um de nós. O título da mensagem é O Teu Cristo. É uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vez que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinava. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Recuperou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou os espíritos espaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantens manietado, preso, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. Ele é amor e tu és carência. Ele é claridade e tu és sombra. Ele é vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás força para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastas. És, antes de tudo, o teu mundo interior, o céu, e porque aí ele habita, todo te renovas e das mágicas tu e as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que tu estás vinculado. Com essa mensagem encerramos a nossa fala, pedindo mais uma vez desculpas pelo nosso equívoco, prometendo esse tema para uma próxima oportunidade. Que Jesus possa abençoar-nos a todos com a sua paz, com o seu carinho, nos auxiliando a encontrar o céu de nós mesmos nas paisagens internas da nossa alma.